Olá, pessoal aí no fundo. Me ouvem? Então, tá bom. É que a gente fica meio sem visão aqui. Paulo havia sugerido um tema que é da maior importância e que eu acho que deve chamar a atenção de todos nós, que é o da caridade. Todos sabemos o quanto há necessidade no mundo de hoje da prática concreta da caridade. Mas nós somos constantemente direcionados a imaginá-la apenas como se tratando de algo que fazemos como doação de coisas. Caridade material. Na doutrina dos espíritos há uma explicação muito clara e uma distinção muito objetiva com relação ao que é caridade material e o que é a caridade moral. Aí é uma interpretação estritamente pessoal, mas eu imagino que nos dias de hoje, nesse momento tão delicado pelo qual passa toda a humanidade terrestre, e eu acho que aqui não há ninguém que está passando ileso por esse processo difícil. Alguém veio aqui hoje porque não tinha nada melhor para fazer em casa, porque a novela está chata? Não, né? A gente vem em busca de ajuda, a gente vem em busca de orientação, de acolhimento, de orientação, porque nós estamos todos, em maior ou menor medida, muito necessitados uns dos outros. E não nos damos conta disso com muita facilidade. Nas palavras de Jesus, ele deixa muito claro que o ato de fazer pelo próximo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, já é um tema para reflexão de uma vida inteira. E muito difícil da gente praticar na íntegra, porque nós estamos, e o Paulo estava citando, uma outra tradição religiosa muito mais antiga do que o cristianismo, mas que fala sobre a mesma coisa. Nós temos um apego brutal pela matéria. Essa gravidade do plano Terra nos faz muito reféns das nossas situações do dia a dia. Então, nós temos preocupações com relação ao nosso desenvolvimento profissional, ou ao fato de estarmos desempregados, ao fato de estarmos ganhando menos do que precisaríamos para satisfazer os nossos desejos, as nossas aspirações também no plano material. Nós, muitas vezes, necessitamos de coisas para projetarmos uma imagem e, através dessa imagem totalmente falsa, calcada no material, atrairmos pessoas que venham a, eventualmente, desenvolver alguma relação afetiva conosco. E sempre que uma relação afetiva ela está respaldada apenas no material, ela vai ser efêmera e, muitas vezes, trazer grandes sofrimentos. Então, de que forma a gente pode conceber essa caridade moral de uma maneira prática, consciente nas nossas vidas? Primeiro, e é o mais difícil, porém o mais importante, é termos compaixão e não julgarmos aqueles que, ao nosso critério, estejam se desviando daquilo que nós achamos que é correto. Termos respeito pelas escolhas de cada um, por mais erradas que elas sejam. Temos compaixão pelas pessoas, pelos infortúnios que elas passam e por aquilo que elas criam para si próprias. Porque dessa forma vai ficar mais fácil também a gente ter compaixão, compreensão e um relativo equilíbrio em relação às nossas próprias imperfeições, aos nossos próprios problemas. Aquilo que nós criticamos com muita facilidade no outro, sem sombra de dúvida, reflete algo que está mal resolvido dentro de nós. Ou não seríamos tão críticos. Aquilo que nós aceitamos
no outro com facilidade, é porque já está resolvido dentro de nós, é matéria dada e aprendida. Nós não precisamos mais passar por aquilo. Mas quando algo nos deixa desconfortáveis, para não dizer raivosos, indignados, é porque tem algo a ser aprendido, porque cada um que cruza o nosso caminho é um espelho, seja entre os mais próximos, entre aqueles que temos que conviver obrigatoriamente, porque ninguém deixa de ser filho, irmão, pai, mãe, porque quer. Não tem como. A gente pode até se afastar, mas o laço, o vínculo vai permanecer. E nesses, nós encontramos a maior parte das lições mais importantes que nós temos a aprender nessa vida. Dentro do nosso grupo familiar mais próximo, nessa primeira teia de relacionamentos, nós vamos encontrar ali os elementos com os quais nós temos uma imensa afinidade, um carinho, um amor imensos e, principalmente, os que, eventualmente, estão ali para que a gente se reajuste de alguma forma. Porque fazem parte de lições necessárias de ambos e a gente tem que se colocar. Se nós não tivermos esse princípio da caridade, da compaixão, do reconhecimento e do não julgamento do outro, a gente não consegue perdoar a si próprio. E a gente acaba julgando a si próprio, criando no nosso contexto mental um monte de situações que impedem a nossa mais ampla expressão no mundo em que vivemos. Nenhum de nós aqui, por mais bem-sucedido que seja, do ponto de vista material, profissional, pessoal, tem o tempo todo um estado permanente de felicidade, de alegria. É impossível. Essa emoção, esse sentimento que chamamos alegria, felicidade, ele é sempre relativo e efêmero. Porque no momento seguinte surge alguma situação que nos leva ao oposto, que é a tristeza. Então, não se trata de sermos alegres e felizes e nem tristes e depressivos, mas termos equilíbrio entre essas emoções. Isso nos dá a segurança e a forma mais sensata da nossa expressão no plano material e no plano de nos relacionarmos com aqueles que fazem parte da nossa jornada. Isso vale para todas as nossas emoções. E nós, eu até comentei isso esses dias no vídeo, não viemos com um manualzinho de instruções. Nenhum de nós recebeu orientação específica, objetiva, clara, sobre como deveríamos conduzir as nossas vidas. O que o Paulo estava fazendo a demonstração agora, através dessa aula anterior, e tudo aquilo que nós temos aprendido no dia a dia, com a literatura, com palestras, com vídeos que a gente assiste, são novidades para a grande maioria de nós. E, às vezes, nos damos conta, puxa vida, como teria sido mais fácil a minha vida se eu tivesse compreendido isso lá atrás, no começo da minha jornada, no início da minha vida adulta. Porque eu teria me conduzido de forma mais adequada e não teria cometido tantos erros. Porém, o aprendizado da vida, ele é propositadamente oculto, digamos assim, de nós, e por isso não recebemos esse manual de instruções, porque não adianta nós adquirirmos o conhecimento teórico, intelectual das coisas. Todos sabemos que devemos amar ao nosso próximo, como devemos amar a nós mesmos. Mas isso são expressões bonitas, muito repetidas ao longo dos séculos e dos milênios, mas só quando nós conseguimos gradativamente nos empenhar
na prática concreta desse amor, primeiro por nós mesmos e depois por aqueles que nos rodeiam, é que esse ensinamento começa a deixar de ser apenas letra morta e passa a ser um verdadeiro sentido nas nossas vidas. Uma das coisas mais difíceis de se aprender no estágio evolutivo em que nos encontramos é amor. Porque amor implica em desapego. Qual é o nome da etapas? Tapas. Que trata exatamente disso, de nós não temos apego a nada, nem do fracasso, nem ao fracasso, nem ao sucesso, nem às coisas materiais, quaisquer que sejam. Porque aqueles que vivem equilibrados interiormente atraem para si naturalmente tudo que necessitam e nada lhes falta. E muitas vezes são pessoas extremamente bem-sucedidas do ponto de vista material ou simplesmente abdicam de toda e qualquer expressão material. Alguém aqui estaria disposto a abrir mão de tudo o que conquistou até hoje e viver uma vida de asceta? Morar num lugar que tenha só uma cama, uma cadeira, uma mesa e um teto, sem nenhum dos mimos, dos confortos, dos prazeres e lazeres que nós desfrutamos hoje? Sem televisão, sem internet, sem celular, sem telefone? Não, né? Não tem como. E é parte da nossa existência, nós temos que conviver com isso. Porém, há aqueles que estão permanentemente insatisfeitos com tudo que têm. Enquanto tem uma bicicleta, fica cobiçando ou invejando aquele que tem um automóvel velho. Quando consegue comprar seu primeiro carrinho, puxa vida, eu queria tanto um carro zero. Quando consegue finalmente seu primeiro carro zero, nossa, meu carrinho popular, né? Podia ser um, né? Carrão. E assim vai ao infinito. Essa insatisfação permanente conduz infalivelmente à infelicidade. Porque ninguém que projeta as suas necessidades interiores no plano material vai conseguir preenchê-las. E aí falta a caridade para conosco mesmos, de nos reconhecer como seres plenos. Nós temos tudo o que precisamos. Esse corpo que nós estamos utilizando agora, ele foi planejado, projetado com muito cuidado, com extremo apuro, para atender às nossas necessidades de evolução e aprendizado nessa jornada. Não importa se eu sou gordo, magro, bonito, feio, careca, barrigudo, banguela, não faz diferença. A morfologia que nós recebemos através da genética dos nossos pais e dos nossos avós, e bisavós e tataravós, é um projeto muito bem elaborado que visa a melhor otimização possível da experiência de vida que nos é dada aqui nesse curto espaço de tempo, de 70, 80, 90, 100 anos no máximo. É um clique. E, no entanto, o que a gente mais nota hoje é a insatisfação de uma grande parcela da sociedade com o corpo que tem. O culto ao corpo. Seja no sentido da vaidade, seja no sentido de uma autoexpressão para cobrir a sua carência interior, a sua insegurança, seja no sentido de atrair pessoas para satisfazer seus desejos. Isso é muito evidente. Olha o número de academias que proliferam em tudo quanto é lugar. O exercício físico é extremamente saudável, sem sombra de dúvida. A vitalidade dos nossos corpos, ela deve ser, sim,
muito bem elaborada, com uma boa alimentação, com exercícios físicos regulares, mas principalmente com uma vida mentalmente sadia. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas dentro de uma academia, há, via de regra, um ambiente sadio? Observem ao redor, sem julgamento, mas apenas com um olhar mais aguçado. O quanto as pessoas, eventualmente, estão uma olhando para as outras ali, medindo, para não, minha bunda está melhor que a dela, não, a dela está melhor. Nossa, mas o meu bíceps ainda está fraquinho, eu preciso melhorar aqui. Há uma comparação permanente que demonstra essa carência, essa falta profunda de autoavaliação, de autoamor, de autorreconhecimento. Essa é uma das expressões, a vaidade extrema do ponto de vista físico, corporal. Agora, quando nós fazemos uma caridade material, que a gente doa alguma coisa, montamos aqui cestas básicas, vamos levar a comunidades carentes, tal, sem dúvida, essas pessoas estão muito necessitadas. Mas quantos ao nosso redor não estão, talvez, muito mais necessitadas, eventualmente não de uma cesta básica, mas de um par de ouvido, de uma atenção, de um sorriso, de uma sincera aproximação e tentar entender o que a pessoa está passando. Pode ser um vizinho, uma vizinha, pode ser um parente, aquela tia insuportável que ninguém na família gosta dela, ninguém convida para nada. Tentar entender por que essa pessoa é assim. Aquele cunhado insuportável que só serve para vir pedir dinheiro. Por que essa pessoa vive tão desestruturada na vida? O que eventualmente eu poderia fazer? Não oferecendo nada de material, mas pelo menos reconhecendo-a e respeitando-a como um ser humano que sofre, que tem suas dificuldades e que eventualmente não tem ninguém que sequer se preocupe com ele. Isso é caridade moral. É a gente ir além daquilo que nos causa uma eventual repulsa, uma antipatia aparente e muitas vezes injustificada e incompreensível, e procurarmos entender e ouvir aqueles que evidentemente sofrem, mas que se tornam invisíveis. Eu me recordo de uma senhora, quando eu era garoto ainda, lá no Marizal, quando ainda não tinha energia elétrica. Tinha uma senhorinha bem idosa já, que morava sozinha, numa casa que ficava no fundo de um barranco. Tinha lá seus gatos e cães que ela recolhia da rua. E ela saía todo dia cedinho, 5h30, 6 horas da manhã, com uma bolsinha. Acho que ela trabalhava fora, em algum lugar, apesar da idade. E voltava no finalzinho da tarde. A única pessoa que sabia o nome dela, entre todos os vizinhos da rua, e naquela época havia vizinhança, porque era uma época que nós tínhamos bem menos da metade da população atual, principalmente na periferia. Era minha mãe. Porque mais de uma vez, mamãe foi até ela e tentou conversar com ela. Ela era muito arredia, muito fechada, ninguém sabia nada da vida dela, nunca recebia uma visita. E, com carinho, um pouquinho de atenção, isso é uma coisa que eu devo à mamãe ter aprendido com ela, descobriu que ela se chamava América, mamãe carinhosamente a chamava de Vó América, e frequentemente ela, quando fazia alguma coisa, pedia que eu ou meu irmão fôssemos até lá e levar um pedaço de cuscuz, um doce, alguma coisinha e entregasse para ela. Eu tinha 9, 10 anos. Ainda hoje, a emoção é grande de lembrar o quanto aquele olhar de gratidão transmitia a profunda solidão daquele ser humano.
para quem ninguém sequer se dignava a olhar, a cumprimentar na rua. Hoje nós passamos por dezenas de pessoas, todos os dias. Muitas delas a gente repete 1, 2, 5 vezes no mês, 10 vezes no mês, a gente passa por aquela pessoa e é como se ela não existisse. Se é um jovem morador de rua que está lá com seu cachorrinho, pedindo um troco na porta da padaria, as pessoas já desviam. Não vem não. É escorraçado de todo canto que ele vai. Se é uma pessoa idosa que estava lá com a perna toda enfaixada, sentada no murinho da padaria, sem conseguir respirar, as pessoas passavam assim, como se fosse algo contagioso. E ele não bebia, não cheirava álcool. Como é que o senhor estava? O que o senhor tem? Acabou a bombinha. Ele era asmático e a bombinha que ele usava tinha acabado. Ele estava com as pernas enfaixadas porque ele tinha uma doença séria que não cicatrizava. Vamos lá, vamos comprar a bombinha. Aí não tem que ser na outra farmácia lá de baixo. Legal. 12 bombadas. O alívio de ver um ser humano voltar a respirar. Que gratidão maior a vida podia me dar, além disso? Nada. Muitas vezes, quando eu saio pela manhã para caminhar, uma preguiça do cão. A cama está tão quentinha, tão gostosa, a gata dormindo ali, reclama quando eu levanto. Não, vai caminhar, Zé, porque você ainda, graças a Deus, pode caminhar. Quantas pessoas ao meu redor, às vezes mais jovens que eu, infelizmente, não conseguem mais fazer isso. E todos nós temos motivos de sobra para agradecermos a vida por tudo aquilo que temos e fazermos jus, nos fazermos merecedores desses privilégios, compartilhando, não só com coisas materiais, porque, falar a verdade, a gente só doa aquilo que não serve mais para nós. A gente se desfaz do que, para não jogar no lixo, a gente doa. Ninguém doa uma roupinha novinha, um calçado comprado só para doação, uma bolsa. Não existe isso. Eu frequento bazares há muito tempo. Felizmente, hoje a gente tem um grau de consciência bem mais elevado e as pessoas escolhem melhor aquilo que levam, não levam mais roupa rasgada, suja, faltando zíper, botão, mas ainda assim às vezes acontece. Agora, quando a gente dá daquilo que nós trazemos dentro de nós, a sensação de gratificação é infinitamente maior e não custa nada. Essa é a caridade que mais é necessária no mundo de hoje. E quando menos esperarmos, talvez nós estejamos carentes desse tipo de caridade e não temos crédito para recebê-la. Vamos prestar atenção nisso. Se hoje está tudo bem, a gente está sorrindo, se divertindo, é porque a gente está semeando. Mas nós vamos ter que colher. E quando a gente vê alguém chorando, que está doendo, que está difícil, que está complicado, que está sofrendo, está colhendo. É o sentido da vida. E ambas as situações têm que ser equilibradas. A gente tem que ter a consciência disso. Não há nada de perene, eterno nas nossas sensações enquanto estamos na matéria. Então vamos aceitar com resiliência, com gratidão as situações difíceis e vamos buscar também as satisfações que a vida nos permite, as alegrias que ela pode nos trazer, as conquistas, mesmo do ponto de vista profissional, material, não tem nada de errado em ter dinheiro.
Pelo contrário, é muito importante. A gente pode ser muito mais útil, se quisermos e tivermos bom senso, tendo recursos do que sem eles. O problema é que quando a gente consegue uma ascensão muito grande e os recursos fluem com abundância, a gente tende a ficar mais egoísta, né? E curtir mais a nossa vida do que tudo, tá bom? Então, que essa semana nos traga boas oportunidades e nos permita praticarmos um pouco daquilo que os nossos corações e as nossas mentes nos indicam. Sejam em paz, que todos aguardem os tratamentos aqui, focados naquilo que vieram buscar e conscientes de que estamos todos também doando e não apenas recebendo. Paz e luz a todos.